vejam só, aqui eles guardavam os grãos, porque ficava longe da umidade. Vejam que eles ficavam ali no andar de cima. Então era mais ou menos assim. Ele está de olho no que nós estamos falando. Um cachorro bem espanhol. Olha só. Pessoal, mais um vídeo aqui em Avilés. No vídeo anterior nós mostramos exatamente esse local, que foi projetado por nada mais nada menos que Oscar Niemeyer, uma de suas últimas obras. Quando ele começou a projetar isso, ele tinha simplesmente 99 anos. E para nós foi uma emoção muito grande nos depararmos com essa obra, que é a única na Espanha de Niemeyer e uma das únicas também aqui na Europa. E segundo ele, a obra preferida. No vídeo anterior nós contamos mais sobre o porquê essa obra do Niemeyer estar aqui, qual a relação dele com essa comunidade, com a região das Astúrias. Tudo isso nós falamos ali em uma visita por todo o complexo. Mas vamos mostrar agora a própria cidade de Avilés. Essa cidade que se encontra a 30 minutos de Gijón ou a 30 minutos de Oviedo, forma aquele triângulo das principais cidades aqui dessa região. É a terceira cidade em população, mas ela, diferente das outras, tem um passado industrial muito marcante. Ainda hoje são muitas indústrias aqui. Isso nunca trouxe um apelo turístico a elas como Gijón ou Oviedo, mas essa é uma das obras fundamentais para uma mudança aqui de público para uma nova ideia de cidade. Então, a partir da obra de Niemeyer, a partir desse marco arquitetônico na cidade, agora vamos conhecer o seu centro antigo, a vista para o Centro Cultural Niemeyer, e vamos seguindo lá pela cidade. Quem chega da estação, basta alguns passos, já conseguimos chegar aqui, e ali tem uma passarela que vai nos levar até o centro histórico. Aqui nós já vemos um aspecto interessante da cidade, uma bela ciclovia, com uma área também para pedestres, onde tem até uma sinuosidade ali, exatamente para evitar que os ciclistas trafeguem uma velocidade muito alta e atrapalhem a vida dos pedestres. Então é tudo aqui se harmonizando. Logo que nós chegamos aqui na cidade, já tem um centro de recepção turística, onde nós pegamos um mapinha, informações históricas, então eles estão muito bem preparados. Tem uma sugestão aqui de circuito pelo centro histórico, muitos locais aqui para serem visitados, com certeza não conseguiremos visitar todos. Recomendo que vocês fiquem aqui ao menos uma noite para conhecerem tudo com mais intensidade. No caso, nós temos a nossa segunda base na região em Oviedo e não foi possível fazer uma terceira dessa vez, mas já gostamos da cidade logo de cara. Com uma ótima recepção turística e informações, já caímos aqui na Praça de Espanha, sempre é uma praça importante e significativa. Aqui é uma junção de 6 ruas que acabam desembocando aqui, então não tem desculpa para marcar aqui um compromisso, um encontro, é só marcar aqui na Praça de Espanha. Então aqui nós podemos encontrar toda a cena gastronômica da cidade e a prefeitura, o ayuntamiento. A prefeitura olha aqui para tudo e para todos. Construções dos mais variados estilos, mas sobretudo aqui é um centro medieval cujas gaivotas estão aí já há séculos também. Vemos aqui todo o cuidado com as plantas, bem em frente ao ayuntamiento, quando os relógios acabaram de marcar 15 horas, meus amigos. Vamos entrar aqui embaixo dos pórticos para termos a sensação que tivemos durante tantos anos de morar em uma cidade porticada como Bolonha. Lindíssima, pessoal. Uau, incrível. E olha que de pórticos nós somos especialistas aqui. Aqui também é um dos trechos do Caminho de Santiago, então não é difícil encontrar também algum caminhante. Já estou vendo um, Elisa,
E esse é especial porque são dois. Então aqui eles têm também locais para hospedagem, assim como em todas as Astúrias, que são destinados aos caminhantes. Olha só, o quanto que não deve ter caminhado esse rapaz aí com o seu fiel escudeiro. Isso é muito comum aqui em toda a região. Lembrando que essa é a parte quase que final, né? É a penúltima região antes de alcançar Santiago, que fica ali na comunidade autônoma da Galícia. Essa igreja é dedicada a um santo bem conhecido nosso lá da Itália, o Santo Antônio de Pádua. Justamente aqui, essa igreja em estilo românico, e é uma das mais importantes aqui de toda a região. Olha só que local magnífico essa praça aqui, que provavelmente foi completamente remodelada. Ali atrás a praça mais clássica com coreto, esculturas, áreas verdes, e aqui mais uma área de bares e restaurantes. Aqui nós estamos em uma área onde está instalado o mercado de abastos da cidade. Agora está muito tarde para o movimento do mercado, mas para vocês verem que ele se localiza muito bem aqui, e temos aqui um aspecto diferente, como temos também em Oviedo, que vocês vão ver um aspecto onde lembra um teatro de comédias. Nós vamos explicar isso lá para frente para vocês. Olhem só essa área aqui, que interessante. Temos também essa área porticada, e aqui eu arrisco a dizer que provavelmente são realizadas também outras feiras e mercados, como o antiquariado, essas coisas que os espanhóis adoram. Aqui é um espaço muito grande onde o comércio vive. Seguindo aqui, nós estamos fora da área do que seria a área protegida pelas muralhas medievais da cidade, portanto fora do centro histórico. E aqui nós estamos em uma área que se denominava um bairro de pescadores. Então ele tem uma origem muito simples, mas olhem só essa igreja magnífica, poderia ter um título de catedral, porém a única catedral aqui de Astúrias fica lá em Oviedo. E essa edificação foi feita para atender às necessidades aqui dos fiéis, já que a igreja anterior era muito pequena para a quantidade de gente que vinha aqui professar sua fé. E aqui atrás de mim se segue uma via bem importante, cheia de comércios interessantes. Esse é o traçado antigo da muralha que defendia a cidade de Avilés. E aqui nós chegamos novamente na praça principal, a Plaça de Espanha, onde tem a prefeitura, alguns bares, cafés, e a gente agora vai por essa direção sob esses pórticos. Vamos lá!
acabei de fazer a minha matrícula aqui no colégio de San Nicolás de Bari. Já pensou ter que estudar tudo de novo? Esse aqui é o antigo claustro que fazia aqui às vezes do monastério dedicado a San Nicolás de Bari. Hoje ele funciona como uma antessala aqui do colégio, como eu disse para vocês, e também da própria igreja. E aqui nós temos a oportunidade de entrar gratuitamente e desfrutar aqui dessa arquitetura belíssima e também muito acolhedora, também no sentido meteorológico, no sentido climático, porque aqui realmente as temperaturas são bem mais amenas. O claustro, como vocês sabem, era um local de meditação, um local de orações, onde ainda hoje algumas instituições religiosas se mantêm fechadas. Eu acho um dos locais fascinantes para nós visitantes que podemos adentrar aqui nesses espaços. E como eu disse, nós já mostramos para vocês em 2 oportunidades lá na cidade de Bari, ali, terra. Aliás, não é terra do San Nicola ou do San Nicolás em espanhol. Ele foi martirizado na Turquia e seu corpo levado até a cidade de Bari, onde estão lá os seus restos mortais. Então eles dedicaram uma igreja, não é a catedral da cidade, mas é muito grande, é uma coisa assim gigantesca, que nós mostramos em vídeo e em live. E aqui é dedicado a ele também. Os espanhóis têm grande apreço por esse santo da Igreja Católica. A cidade tem dimensões ideais para o turista, cerca de 75 mil pessoas é a população, é tudo bem conjugado nesse centro histórico. Tem inúmeros locais para visitas, muitos deles, ou a maioria, gratuitos. Tudo que nós mostramos aqui para vocês foi com gratuidade, exceto a cerveja e o café, que foi por nossa conta, mas aqui realmente tem um espaço muito generoso para visitas. Além do Centro Cultural Oscar Niemeyer, que já pega um lado contemporâneo e que agrega também aqui a essa cidade. Então é um turismo muito bom para você fazer em 1, 2 dias aproximadamente, ou mesmo montar uma base para visitar alguns vilarejos locais. Alguns vilarejos importantes aqui da Astúrias, eles estão localizados mais próximos aqui de Avilés do que de Gijón ou mesmo de Oviedo. Além disso, aqui é a cidade dessas 3 mais próxima do aeroporto. Então, caso você chegue em um voo muito tarde, já se hospede aqui e visite tudo isso que nós estamos falando e depois parta para os próximos destinos, Gijón ou Oviedo, sempre aqui na nossa querida Astúrias. Já entrou para a lista das nossas regiões ou comunidades favoritas aqui da Europa. Aqui mesmo nesse edifício neoclássico é a Escola de Artes e Ofícios, onde eles realizam também exposições gratuitas. É mais uma oportunidade de conhecer um edifício aqui. E ali, ao lado, a Casa Municipal de Cultura. Olha como tem tantas coisas culturais aqui nessa cidade. Incontáveis as praças, parei de contar. Virando aqui mais uma linha porticada, Elisa, maravilhosa, na Praça Domingo Álvares Acebal. Realmente eu estou bem impressionado com a cidade. Nós achávamos que iríamos resolver a cidade em algumas horas e depois voltarmos para Oviedo, que aliás é o nosso próximo destino para vocês aqui no canal. Vocês vão se encantar também, cidade de Oviedo. Esse edifício monumental aqui é o Palácio de Balsera, um edifício já do século XX. Aqui nós temos os últimos momentos, né, desses edifícios com ornamentos, os detalhes aqui influenciados pelo modernismo e tudo mais. Então esse edifício pertencia a um comerciante muito abastado aqui da época e aqui ele se fixou nessa residência. Nos anos 1980, o ayuntamiento, a prefeitura, comprou esse edifício e fez aqui o seu conservatório de música, que está presente até os dias de hoje. Essa aqui é a Calle Galiana. Ela foi construída no século XVII, justamente quando a cidade precisava se expandir fora da área murada. Então eles construíram um local para abrigar os comerciantes. Mas não é essa aqui não, é ali. Aqui nós temos parte do que era a ideia da pavimentação original, sempre nessas pedrinhas de rio. E aqui os comerciantes ficavam abrigados do sol e da chuva e de tudo mais. Então a rua mesmo era essa aqui, que
que nós estamos vendo. Então era uma rua totalmente coberta, uma rua porticada. Lógico que estamos falando aqui do século XVII, a composição já era bem diferente. Então era mais ou menos assim. Ali tem um cachorro, Elisa, se você conseguir pegar, ele está de olho no que nós estamos falando. Um cachorro bem espanhol. Olha só. Muito bem. Então a composição aqui, como era? Os comerciantes ficavam aqui, justamente aqui a porta de um restaurante, moravam aqui em cima e atrás eles possuíam também uma horta. Então ali tinha todo o abastecimento para uso pessoal e em alguns casos também para venda. Então era essa composição entre os séculos 17 e 18, quando essa rua foi concebida. E aqui é um local utilizado, logicamente, para socialização, como é de praxe na cidade, como é de praxe na Espanha. Uma rua lotada de bares. Imaginem isso aqui pela noite. As pessoas ficam aqui curtindo, bebendo, socializando, tomando uma cerveja, um vinho ou uma cidra, que é a bebida típica aqui das Astúrias. Beleza, vamos aproveitar que eu abri aqui os portões, justamente aqui nessa rua incrível. Olha só, aqui são 81 mil metros quadrados de parque. É um local icônico não apenas aqui na cidade, como em toda a região das Astúrias. É um pulmão verde da cidade. Acho que dá para vocês terem uma ideia da dimensão do parque. E muitas vezes nesses parques construídos entre o século XIX e o século XX, a discussão era: vamos fazer um parque no estilo inglês ou no estilo francês? Que eram os estilos vigentes à época de padrão de um parque público. Aqui fizeram os dois. Então, na dúvida, você pode se dirigir à parte inglesa ou à parte francesa. Os dois estilos são contemplados aqui. Esses diferentes tipos de jardins que nós encontramos aqui nesse parque são muito interessantes e a gente consegue notar todos os seus detalhes. Por exemplo, o jardim em estilo francês, ele segue uma regularidade, né, uma simetria, ele é todo proporcional. Já os jardins em estilo inglês, eles saem dessas linhas mais retas e trazem mais liberdade. Foi um estilo muito adotado na Inglaterra, lá pelos anos 1600 até os anos 1800. Essa diversidade aqui em todo esse parque traz muita poesia e também muitas possibilidades para quem vive aqui nessa cidade. Olha que demais, pessoal! Eu estou aqui sendo abrigada por esse símbolo da arquitetura, da agricultura aqui das Astúrias. Vejam só essa estrutura que abrigava os grãos e conservava todos esses alimentos da umidade e também de alguns roedores que insistiam aí em acabar com a vida dos agricultores. Mas aqui nós estamos em uma bela praça que compõe o centro histórico da cidade, mas em épocas remotas aqui ficava fora da área urbana. Essa área era toda dedicada à agricultura. O centro ficava mais ali adiante. Com a expansão da cidade, tudo isso foi sendo mais urbanizado e os bairros vão se seguindo a partir daqui. Bem interessante eles deixarem no meio da praça esse registro histórico que nós podemos ver pelo caminho. Muito obrigado a todos que assistiram esses dois vídeos aqui em Avilés.
um lado mais contemporâneo com o nosso Oscar Niemeyer e também esse lado mais histórico, mais medieval, bem aqui no centro dessa cidade em Astúrias. E temos mais um vídeo para vocês em Oviedo. Então eu agradeço principalmente aos membros aqui que estão sempre nos apoiando. Caso você queira se tornar membro a partir do preço de um café, como diz aqui, um café solo, um café expresso, você já começa apoiando o nosso canal. Muito obrigado a todos e muitíssimas gracias.